A troca é o contrato pelo qual as partes se obrigam reciprocamente a transferir o domínio de uma coisa por outra. Como todo contrato gera obrigação e não o direito real, propriedade, domínio, é também conhecida como permuta ou escambo. A troca antecedeu a compra e venda e foi praticamente substituída por esta. Em comunidades carentes, as trocas são mais frequentes pela escassez de dinheiro, como vemos nas feiras do troca-troca, existente nos subúrbios. Se a compra e venda é a troca de coisa por dinheiro, a troca é a permuta de coisa por coisa. Tudo que pode ser vendido pode ser trocado, seja móvel ou imóvel, corpóreo ou intangível. E se alguém troca uma casa por um carro e certa quantia em dinheiro? Terá havido troca e compra e venda. Vai depender do valor em dinheiro envolvido. Se pouco dinheiro, considera-se troca. Se muito dinheiro, considera-se compra e venda. Chama-se de saldo essa quantia pecuniária eventualmente presente na troca. As normas aplicáveis à compra e venda se aplicam igualmente à troca. Artigo 533 no seu caput. Apenas o inciso 1º do 533 faz analogia com 490 e o inciso 2º do 533 com 496. Contrato estimatório. Podemos utilizar o conceito legal do artigo 534. É também conhecido como contrato de venda e consignação. É utilizado na venda de carros e eletrodomésticos usados, bem como na de quadros e obras de arte. Não se aplica a imóveis. Exemplo, João quer vender seu carro e deixa nessas lojas de veículos que se vê pela cidade. Ou José é pintor e deixa seu quadro numa galeria para exposição. O código chama de estimatório, pois o consignante, dono da coisa, estima o preço mínimo para a venda do consignatário, dono da loja ou galeria. A venda, por mais do que o preço estimado, é lucro para o consignatário. Se o objeto não for vendido no prazo fixado entre as partes, o consignatário pode comprá-lo pelo preço estimado ou então devolver a coisa ao consignante. É obrigação facultativa do consignante. Dá uma olhadinha lá no 534. O contrato estimatório é contrato real. Não se forma antes da entrega da coisa. 534. Sublinha a palavra entrega. Além de real, é oneroso, não é gratuito. Comutativo, não é aleatório. É bilateral, não é de efeito unilateral. O contrato estimatório difere do mandato, pois este se autoriza alguém a agir em seu próprio nome. Exemplo, contratar advogado para se representar em juízo, 653. Já no contrato estimatório, o consignatário atua em nome próprio perante terceiros compradores. Para evitar fraudes, se a coisa consignada ficar destruída, por exemplo, um incêndio, ou roubada, o prejuízo será do consignatário, que terá que pagar o preço estimado ao consignante. É mais uma exceção ao res perito domino, do 535. Deve o consignatário não fazer seguro da coisa. O consignante permanece como dono até um terceiro ou consignatário comprar a coisa, de modo que o consignatário só tem a posse e não a propriedade da coisa, que está exposta à venda, 536. A tradição ao consignatário não lhe transfere a propriedade, apesar de permanecer proprietário até a coisa ser vendida. O consignante perde a faculdade de disposição e os abutende, lá do 1228. Será estudado lá em direitos reais, que a propriedade é a soma de 3 faculdades, o uso, a fruição e a disposição. Mais uma vez estipulado o contrato estimatório, o proprietário, consignante, perde até o direito de dispor do bem, salvo se a coisa não for vendida e retornar às suas mãos. Dá uma olhada lá no 537. O consignatário tem assim posse com a faculdade de dispor da coisa e vender a quem quiser. Se o proprietário quiser recuperar a coisa antes do prazo ajustado do contrato estimatório, o consignatário pode impedir ajuizando a ação de manutenção de posse. A doação é um contrato tão antigo quanto a troca, ambos mais antigos do que a compra e venda. Um conceitozinho sobre doação: contrato pelo qual uma das partes, chamada doador, se obriga a transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para outra pessoa, chamado donatário, que enriquece se aceitar a doação, enquanto o doador empobrece. O conceito legal está lá no 538. Vamos fazer uns comentários aqui sobre o conceito? Gratuidade. A diferença essencial para a compra e venda é porque na doação a circulação do bem de uma pessoa para outra é gratuita,
enquanto que na compra e venda existe o pagamento do preço como contraprestação. Em geral, o doador age por pura liberalidade, generosidade, de tanto que alguns autores afirmam que donareste perdere, doar é perder. Mas será mesmo? Há outros autores que discordam e entendem que o doador satisfaz sua vaidade, recebe honrarias e alcança prestígio. Exemplo, doação para um hospital do câncer. Reflitam sobre isso, pois mesmo na doação de uma pequena quantia para o porteiro do edifício, o donatário pode estar interessado numa ajuda com as compras, na lavagem do carro e etc. Por isso, por trás de todo contrato, mesmo gratuito, pode existir um interesse econômico. Afinal, é comum ouvir nesse mundo materialista, consumista, que ninguém faz nada de graça. Gera obrigação. A doação, como a compra e venda por si só, não transfere propriedade. Já sabemos que é necessário a tradição e o registro para completar o contrato. Para imóveis, ambas exigem escritura pública com autorização do cônjuge do doador. E a doação pode ser gratuita, ainda exige por segurança a formalidade do contrato escrito para móveis, diferente da compra e venda de imóveis, que pode ser verbal. Dá uma olhadinha no 541, lá no parágrafo único. O bem. O objeto da obrigação de dar do doador tem que ser lícito e pertencer ao doador. Afinal, não se pode doar coisa alheia. Tal coisa precisa estar presente. A doação de coisa futura é válida, mas não com um nome de doação, e sim com um contrato atípico. A doação é essencialmente espontânea, natural. Por isso não se pode celebrar promessa de doação de coisa futura. Além de coisas, direitos também podem ser doados. Um direito de crédito, por exemplo, consubstanciado num cheque. Aceitação. Como todo contrato, exige acordo de vontades, então o donatário precisa aceitar a liberalidade. Tratando-se de contrato gratuito, em geral o donatário aceita, mas pode não ser imposto. 539. Admite aceitação tácita. Revisa a informação do contrato lá da nossa primeira aula. Não se pode impor a doação, até porque, por uma questão de ética ou de vaidade, para evitar cobranças futuras, há situações em que o donatário deve recusar e aceitar. Exemplo, um juiz recusar um carro de um advogado. O incapaz pode aceitar, 542, 543. Dar de presente a uma criança, por exemplo. Nas doações modais, com encargo, como, por exemplo, a doação de uma fazenda com o ônus de construir uma escola para as crianças da região. Não se admite aceitação tácita e nem pode ser feita a incapaz. Intervivos. Doação é negócio intervivos. A doação mortis causa é a herança e o legado que veremos lá em Civil 7. Elementos da doação. O objetivo é o empobrecimento do doador e o enriquecimento do donatário. Subjetivo é o animus donandi, a intenção de doar. É a vontade do doador de praticar uma generosidade, então jogar uma roupa velha no lixo não é doação, mas abandono. Observação: abandono difere de renúncia. No empréstimo, também não há animus donandi, pois quem empresta espera receber de volta. Difícil às vezes é saber quando é empréstimo ou doação. Exemplo: um vizinho deixa na sua casa um livro para você. Será que ele doou? Ou é apenas está emprestado para você ler? Observações sobre doação. A coisa doada. Caso possua algum defeito, a coisa doada não fica sujeita à evicção, são os defeitos jurídicos, ou vícios redibitórios, que são defeitos materiais. Pois já sabemos que tais institutos só se aplicam aos contratos de efeitos bilaterais. Faz sentido, afinal ganhar uma coisa, mesmo com um defeito, pode ser vantajoso. Porém, se a doação for onerosa com encargo, admite-se que a evicção e os vícios redibitórios, do parágrafo único do 441. Pessoa com dificuldade financeira, ou seja, um insolvente, com muitas dívidas, não pode doar seus bens para não prejudicar os credores. Caso faça, tal doação será anulável por se tratar de fraude contra os credores. Há uma presunção absoluta, mais do que relativa, de que aquele que faz doação em estado de insolvência está fraudando seus credores. Dá uma olhada lá no 158. Características. É um contrato de efeito unilateral, com direito só para o donatário de exigir a coisa,
e obrigação só para o doador de entregar a coisa. É solene para os imóveis e móveis, pois exige forma escrita. Para os móveis de pequeno valor, pode ser verbal e informal, porém só se perfaz com a entrega da coisa, sendo assim contrato real. É gratuito, pois só o donatário tem proveito econômico, porém admite-se doação onerosa quando existe um encargo, ônus, proveito, uma vantagem, pequena contraprestação, em favor do doador nas doações modais. Exemplo, dou um terreno para ser construída uma escola com o ônus de colocar meu nome no estabelecimento. E as espécies de doação? Doação pura é aquela simples, de plena liberalidade, generosidade, sem nenhuma exigência, motivação, limitação, condição ou encargo. É a doação mais comum. Doação condicional fica subordinada a evento futuro incerto. Está lá no 121. Exemplo, darei uma casa à minha filha se ela se casar. Darei um carro a meu filho se ele passar no vestibular. Nem todo mundo se casa ou faz faculdade, por isso são eventos incertos. Doação a prazo ou a termo. Subordina-se a evento futuro e certo. Exemplo, darei um carro a meu filho quando fizer 21 anos. Completar 21 anos é uma certeza para todas as pessoas. Só depende do inexorável passar do tempo. Salvo se a pessoa morrer, mas aí aplica-se o princípio do mors omnia solvit. A morte tudo termina. Doação modal. Sujeita-se a encargo. Encargo é um ônus imposto nas liberalidades. Seja uma doação, seja um testamento. Doação modal é doação onerosa, pois existe uma obrigação, incumbência por parte do donatário. Mas é uma pequena contraprestação para não descaracterizar a doação. Exemplo, dou uma fazenda com o ônus de construir uma escola para os filhos dos trabalhadores. Dou um carro com o ônus de fazer feira toda semana. Se o encargo for grande, não teremos doação, mas troca ou outro contrato bilateral qualquer. O donatário que não executa o encargo perde a doação. 553, 555 e 562. Se o encargo for de interesse coletivo, o Ministério Público pode entrar na justiça contra o donatário, se o doador não o fizer. Parágrafo único do 553. Observação. Este é um dos poucos casos de participação do Ministério Público no direito patrimonial. Afinal, o Ministério é público e o direito civil é privado. A doação modal pode confundir com a condicional, se considerarmos que passar no vestibular ou se casar seja um ônus. Pensem sobre isso. Doação em fraude contra credor. Existe presunção absoluta de fraude quando o insolvente doa seus bens. Quem está em dificuldades financeiras não pode fazer doação para não prejudicar seus credores. Artigo 158. Doação ilegítima é feita a donatário sem legitimidade. É uma autorização. Para receber a doação, exemplo, dá uma olhada lá no 550. O tutor também não tem legitimidade para doar bens do órfão que ele cuida, nem com ordem judicial. Artigo 1749, inciso 2º. Doação incapaz. Pode ser feita a doação incapaz se for pura, 542 e 543. Exemplo, dar presente a uma criança. A doação remuneratória é feita por gratidão para retribuir um favor, por reconhecimento. Exemplo, médico amigo que lhe opera e não cobra nada, depois ganha um carro. A doação remuneratória não fica sujeita à revogação por ingratidão, que explicaremos logo adiante. Dá uma olhadinha no 564, inciso 1º. Admite-se que o cônjuge possa doar bens móveis do casal sem outorga uxória, se a doação for remuneratória. Dá uma olhadinha no 1647, inciso 4º. Bem imóvel não pode ser doado, nem outorga uxória, mesmo na doação remuneratória. 1647, inciso 1º. A doação remuneratória não se sujeita à colação. 2011. Então, um filho que presta muitos serviços ao pai poderá herdar mais do que os outros. Haja ciúme, né? Doação inoficiosa vai interessar o direito das sucessões, lá em Civil 7. É nula e ocorre quando o doador, tendo filhos, dá a terceiros mais da metade dos seus bens, que é mais do que poderia dispor em testamento, artigo 549. Mais detalhes lá em Civil 7. Artigo 1846 e no parágrafo 1º do artigo 1857. Observação.
Um pai pode vender todos os seus bens, afinal a venda é uma troca, mas não pode doar, para não ficar na miséria, e não pode fraudar a legítima dos seus filhos, violando princípios dos direitos das sucessões. Doação com cláusula de reversão. Cláusula expressa onde o doador determina que, caso o donatário morra primeiro do que ele, os bens retornarão ao patrimônio do doador, ao invés de seguirem para os filhos do donatário. Nesta espécie de doação, a propriedade do donatário é resolúvel, ou seja, não é plena, podendo ser resolvida, extinta, caso o donatário morra antes do doador. Morrendo o doador primeiro, a propriedade torna-se plena para o donatário, 547. Doação em adiantamento de legítima. Ocorre quando o pai doa um bem ao filho como antecipação de herança. Dá uma olhada lá no 544 e no 2018. Alguns autores criticam essa doação por se tratar de uma pacta corvina vedado, pelo artigo 426, afinal o filho sempre pode morrer antes do pai. Doação universal é proibida pelo 548, já que ficando o doador na miséria, vai sobrecarregar os serviços assistenciais do Estado. Doação sob subvenção periódica ocorre quando o doador constitui uma renda, exemplo, mesada, em favor do donatário, 545. Essa renda é personalíssima e nem a obrigação se transmite aos filhos do doador e nem o benefício aos filhos do donatário. Doação conjuntiva é feita a mais de uma pessoa, distribuindo-se em geral por igual, 551. Exemplo, se João doa um barco a José e Maria, presume-se que foi 50% para cada um, mas o doador pode estipular uma fração maior para o outro donatário. A doação em contemplação de casamento futuro é uma doação condicional, ou seja, fica sujeita ao casamento entre certas pessoas. A aceitação do casal ao contrato de doação vem com o matrimônio, 546. Doação por merecimento é feita em contemplação do merecimento de alguém, quando o doador dá os motivos da doação. Exemplo, doa um caminhão bombeiro ao fazendeiro José porque ele é um ambientalista e protegerá suas florestas de incêndios. Dou minha biblioteca ao aluno João porque ele é estudioso e gosta de ler, e etc. Vamos à revogação da doação. A doação é um favor, é uma generosidade, é um benefício, é uma liberalidade. Por isso não se aceita que o donatário seja ingrato com o doador. A moral e a lei exigem que o donatário respeite o doador, sob pena de revogação da doação por ingratidão. Artigos 555 e 557. Gratidão é, assim, obrigação de não fazer do donatário, que deve se abster de praticar condutas que revelem desapreço pelo doador e seus filhos. 558. Esses motivos são exaustivos, taxativos, não são exemplificativos, não havendo outros casos de ingratidão que autorizem a revogação, além destes previstos no Código. Tomando o doador conhecimento destas condutas, deve processar o donatário no prazo de 1 ano para recuperar a coisa doada, 559. O direito de revogar é irrenunciável, pode, porém, não ser exercido, 556. A revogação não atinge terceiros, de modo que se o doador tiver alienado a coisa doada, o terceiro adquirente não será prejudicado, pois não há ação real sobre a coisa. Deverá, sim, o donatário indenizar o doador pelo equivalente. Igualmente, se tratando, por exemplo, de uma fazenda doada, a revogação da doação não obrigará o donatário a devolver os frutos, exemplo, as colheitas, as crias dos animais, apenas a fazenda em si, 563. O direito de revogação da doação é personalíssimo. Só o doador pode exercê-lo, 560, salvo se ele tiver sido morto pelo donatário, hipótese em que um de seus herdeiros poderá processar o donatário, 561. Não se exige gratidão dos herdeiros do donatário, apenas deste. Há espécies de doação que não se revogam por ingratidão, as previstas no artigo 564. A doação feita para determinado casamento não se revoga para não prejudicar o cônjuge inocente.